Sou Tarciso Coelho, nascido em Várzea Alegre, criado em Cedro e isolado em Crato, Ceará. Diário da Pandemia. O diário da pandemia de hoje, eu diria que da série Cidades, ele é o mais importante e o mais expressivo, pois a nona cidade em que trabalhei no Banco do Brasil é Cedro, Ceará. E Cedro tem muito a ver comigo, por ser a cidade em que fui criado. Eu nasci em Várzea Alegre, mas numa região próxima a Cedro. E em tempos remotos, as terras de Cedro pertenceram a Várzea Alegre. Então é a mesma região, eu nasci em Várzea Alegre, mas me considero um cedrense, uma vez que lá vivi dos 2 aos 17 anos. Quer dizer, vivi infância, adolescência e um pouco da juventude. Então eu diria que é o mais importante desses diários da pandemia que tenho escrito até hoje. E começa aqui com uma letra de uma música de Nelson Gonçalves, letra de Lupicínio Rodrigues e voz de Nelson Gonçalves, que é o nome Castigo, mas tem muito a ver com cedro, porque ele faz uma analogia sobre a situação do cedro não devolver com mágoa ao machado que ele derruba, porque o cedro é uma madeira perfumada, e quando ela é golpeada com o machado fica perfumado. E por ser o cedro numa região em que tem o Riacho do Machado, e o meu pai residiu em Cedro e teve o apelido de Doutor Machado, eu lembrei dessa música para trazer aqui, que ela diz assim: eu sabia que você um dia me procuraria em busca de paz. Muito remorso, muita saudade. Mas afinal, o que é que lhe traz? A mulher, quando é moça e bonita, nunca acredita poder tropeçar. Quando os espelhos lhe dão conselhos, é que procuram em quem se agarrar. E você, para mim, foi uma delas, que no tempo em que eram belas, viam tudo diferente do que é. Agora que não mais encanta, procura imitar as plantas que morrem de pé. E eu lhe agradeço por de mim ter se lembrado, dentre tanto desgraçado que em sua vida passou. Homem que é homem, faz qual o cedro que perfuma o machado que o derrubou. É uma história triste de uma moça bonita que perdeu os seus encantos e que na velhice buscou os amores do seu antigo pretendente, do seu antigo amor, e no entanto há e tal, mas não há assim uma mágoa, um rancor guardado. Então o cedro para mim é isso aí. Eu voltei depois de 50 anos e o cedro tem sido para mim a mesma coisa que foi durante aquele todo o tempo. Nunca houve nada de mim contra o cedro, nem de cedro contra mim. Mas o cedro é aquela cidade carinhosa, amorosa, receptiva, que valoriza todas as pessoas que lá chegam. E no Banco do Brasil, que eu voltei para lá por conta disso, tem a particularidade de que nos 27 anos, quase 28, que eu trabalhei no meu primeiro contrato no Banco do Brasil, sempre tive o sonho de trabalhar no Cedro. Eu gostaria e queria um dia ter ido ser gerente em Cedro. E nunca fui. Concorri, tentei e tal. Cheguei até alcançar cargos mais elevados e ser gerente de agências maiores, como
fui gerente de Picos, no Piauí, fui gerente de Rio Branco, no Acre, e fui auditor, mas não fui gerente de Cedro. Quis Deus que depois de aposentado eu passasse em 2 concursos, um para o Banco da Amazônia e outro para o Banco do Brasil, e na 9ª cidade, nesse meu segundo contrato, já depois de aposentado, veio a ser Cedro. E lá estou. Cheguei em Cedro no dia 3 de setembro de 2018, portanto, daqui mais 2 semanas, 3 semanas, estarei fazendo 2 anos em Cedro. E cheguei lá juntamente com o atual gerente, que é o nosso gerente Hennisson. Chegamos lá no mesmo dia. Aí o gerente de serviço é o Adriano. E os funcionários, até para que não esquecer, porque recentemente houve uma certa mudança, mas os demais é a Ana Paula, que foi transferida recentemente, o Farias, que veio no lugar dela, nem sei se já chegou, não sei se ele já está lá, o Cleiton, o Rainer e eu. Então a gerência pequenininha, aconchegante por conta disso. Então, só repetindo, é o gerente geral Hennisson, o gerente de serviço Adriano, os funcionários Cleito, Rainer, Tarcísio, a Ana Paula foi recentemente transferida e o Farias foi recentemente chegado, e os vigilantes Alexandre e Celidônio, e na limpeza seu Didi. Aí nós temos mais os Cobans, que é a Patrícia, a Maria Moda Íntima, o Coban do posto 2000, do posto BR, e os Cobans são os nossos colaboradores. E o mais importante de todos são as suas excelências, os clientes, as pessoas que são os verdadeiros motivos de existirmos como banco, como instituição em Cedro. Então eu fico muito feliz de estar em Cedro nesse período, principalmente no centenário da cidade de Cedro, que sempre foi e será sempre a minha cidade. Não esqueça a minha origem de Várzea Alegre, até porque é a mesma região, uma coisa, eu sempre faço questão. Vocês já devem ter decorado o chavão com que eu abro esse diário da pandemia. Eu sou Tarcísio Coelho, nascido em Várzea Alegre, criado em Cedro e isolado em Crato, Ceará. Porque se não fosse a pandemia, eu estaria em Cedro, trabalhando no meu caixa todo dia e tendo o prazer e a satisfação de viver naquela cidade que me viu crescer e que ainda espero passar algum tempo por lá. Pois é, então Cedro é a 9ª cidade em que eu trabalhei no Banco do Brasil. Antes de tratar, por que eu fui para Cedro? Em 1956, papai era agricultor em Várzea Alegre e já com 5 filhos, 6 filhos, que eu sou o quinto e Marizinha já tinha nascido, foi para Cedro em busca de nos dar uma melhor vida, os melhores estudos e tal. E lá chegando, encontrou um trabalho como enfermeiro na farmácia do Dr. Ibiapina. E, diante da sua habilidade e aptidão para aqueles serviços, o senhor Nilo Diniz, industrial e agropecuarista e um cidadão muito rico, vendo isto, comprou a farmácia e entregou a papai para ele tomar de conta. E papai ficou durante 14 anos nessa farmácia, criou todos nós, foi vereador 2 vezes, sendo até presidente da Câmara. Já falei outra vez que ele foi presidente da Câmara em Cedro e em Várzea Alegre. E o senhor Nilo Diniz, que inclusive hoje é o nome da praça central da cidade, é tio do atual prefeito, foi um cidadão mais ilustre do Cedro, posso dizer assim, principalmente para nós que temos o senhor Nilo Diniz como um segundo pai, porque ele nos deu vida. Então foi assim que eu cheguei para Cedro. Só tenho que agradecer e reconhecer. Então sou muito grato pela minha existência e por ter sido passando Cedro por tudo isso. Então,
não podia deixar de fazer esse registro por uma justa homenagem ao senhor Nilo Viana Diniz, tio do atual vice-prefeito Dr. Nilson Diniz. Então é isso. Cedro é um município brasileiro do estado do Ceará. Localiza-se na região centro-sul do estado, a uma latitude de 6 graus 36 minutos e 24 segundos sul e a uma longitude de 39 graus 3 segundos e 44 minutos oeste, estando a uma altitude de 250 metros. Sua população estimada em 2010 era de 24.527 habitantes. Possui uma área de 678,86 km². O topônimo é uma alusão à abundância da árvore homônima existente na região, no município. Sua denominação original era Fazenda Cedro, depois Cedrinho de Açúcar. Cedrinho de Açúcar ainda hoje, Cedro é. E desde 1920, Cedro. As terras da região, compreendida entre as serras da Mutuca, de Santa Maria e do Boqueirão, e entre os rios Jaguaribe e Salgado, eram habitados por diversas etnias, entre elas os índios Icozinho, Icó e Quixelô. Devido à expansão da pecuária no século XVII e da mineração no século XVIII, surgiram fazendas de gado, e uma das maiores foi a Fazenda Cedro. A cidade de Cedro teve como marco inicial a compra da Fazenda Cedro pelo senhor João Cândido da Costa, que contava com 2 casas, uma localizada no morro e outra na parte baixa, no meio do Carnaubal. Nesse período, registraram-se doações de terrenos propiciando o povoamento. A necessidade de intercâmbio entre Crato e Fortaleza favoreceu a construção da estrada de ferro, que muito favoreceu a fazenda, elevando-a à categoria de vila. Em 1915, houve uma seca que assolou o Ceará. Logo após, chegou a Fazenda Zabulon, uma turma de operários para a construção da ferrovia que hoje liga Fortaleza a Crato, e que teria que passar pela fazenda, onde tinha abundância de água para abastecer o pessoal. Em 15 de novembro de 1916, a ferrovia férrea ligando Fortaleza a Crato foi inaugurada, em convênio com o governo federal. Neste dia, a cidade de Cedro, o ilustre senador João Tomé e o governador do Ceará, eu acho que o governador do Ceará, o senador João Tomé, ficou uma dúvida aqui na minha pesquisa junto à Wikipédia, mas vamos que o senador João Tomé fosse governador, não sei, precisamos ver isso outra hora. Então, a estação ferroviária localiza-se na rua Dr. Francisco Sá. O senador João Tomé, ele era senador, o governador devia ter vindo antes e lá foi omitido o nome. Bastante comovido com o dinamismo de João Cândido, elevou o povoamento de Cedro à categoria de vila, pertencente ao município de Várzea Alegre. A partir de então, o povoado de Cedro começa a ter novo impulso. Nos primeiros anos de desenvolvimento surgiu um evidente desejo de independência, conclamando o povoado a lutar cada dia com maior impulso para a transformação da vila em cidade. Pouco a pouco ergueram-se casas, fundaram-se fornecimentos e capelinhas. De início recebeu o nome de Cedrinho de Açúcar pelos habitantes da época, como um atestado de bondade e atração do lugar. Foi exatamente nesse tempo que o nome de João Cândido projetou-se rapidamente no anuário da região, atingindo o ápice do prestígio social local,
por ser ele a única autoridade para resolver todos os casos. Conta-se que em 1900 veio de Roma o patriarca de Juazeiro, o padre Cícero, acompanhado de sua comitiva. Parando na fazenda Cedro, teve carinhosa acolhida por parte do proprietário e moradores. Passou parte do dia, almoçou e repousou um pouco. Na hora de sua partida, recostado no alpendre da casa grande da fazenda e o carnaubal, disse que ali haveria de nascer uma cidade. A notícia da profecia se espalhou rapidamente e à mercê de Deus. A administração municipal localiza-se na sede de Cedro. O atual prefeito da cidade é Francisco Nilson Alves Diniz, popularmente conhecido como Dr. Nilson. O município é dividido em 7 distritos: Cedro, Sede, Agrovila, Candeias, Lagedo, Santo Antônio, Assunção, São Miguel e Várzea da Conceição. O clima tropical quente do semiárido, com pluviometria média de 939 milímetros, com chuvas concentradas de janeiro a abril. As principais fontes de água fazem parte das bacias do Alto Jaguaribe e do Salgado, sendo elas os riachos São Miguel, Jacu, o Riacho do Machado e outros tantos. Existem ainda diversos açudes, entre eles o principal é o açude Ubaldinho, que abastece a cidade. As terras de Cedro fazem parte da depressão sertaneja, possuindo um relevo com formas suaves e pouco dissecadas, resultando uma superfície de aplainamento em atuação no Cenozoico. As principais elevações possuem altitudes entre 200 e 500 metros acima do nível do mar. Os solos da região são podisólicos e litólicos. O quadro geológico das terras do Cedro apresenta a predominância de rochas do embasamento cristalino pré-cambriano, gnáises e migmátitos diversos, xistos, filitos e metacalcários. As coberturas aluvionares com idade quaternárias formadas por areias, siltres, argilas e cascalhos, ao longo da maioria dos cursos d'água que cruzam a região. A bacia hidrográfica do município é constituída principalmente pelo rio São Miguel, afluente do rio Salgado, que limita uma pequena faixa do território cedrense, com o de Lavras da Mangabeira, e pelo Riacho do Machado. Outros riachos de pequena extensão são Vaca Brava, Cachoeira, Mari, Jucá, Cobra, Olho d'Água, Machado, Cangati, Defunto, Mosquito, Umarizeira, Morcego e Timbaúba. O açude Ubaldinho, localizado a leste do município, na divisa com o município de Várzea Alegre, sendo que sua bacia hídrica está no município de Várzea Alegre, na região denominada Agrovila Ubaldinho, situado na rodovia Ceará-Cedro-Umarizeira. É o reservatório responsável pelo abastecimento d'água do município. Sua capacidade de água representa a maior reserva hídrica de Cedro. O Riacho São Miguel é o curso d'água que abastece o açude Ubaldinho. Há também no município um número razoável de açudes, sendo os mais importantes o Antônio Afonso, o Assunção, o São Luís, o Novo Horizonte, o Vaca Brava, o São Vicente, o Cachoeira, o Angicos, o Pelados, o Baixio, o Iracema e o Atizeiro. Vegetação típica do município é a caatinga arbustiva densa, com uma pequena área coberta com mata ciliar, floresta mista, dicótilo, palmácea. Agricultura:
banana, arroz, milho, arbóreo e herbáceo e feijão. Pecuária, gado bovino, suíno e avícola. Ainda existem indústrias dos ramos alimentares, têxtil, mobiliária, química, madeira e produtos minerais não metálicos. Os principais eventos culturais são a Festa do Chitão em julho, a Festa de São João Batista em junho, as vaquejadas em agosto, a Exposição Agropecuária em outubro e o Dia do Município em 21 de outubro, a FESARTE de 12 a 19 de dezembro. Então, quem quiser ver mais sobre cedro, é na Wikipédia Cedro Ceará. Eu estou deixando em seguida três vídeos, dois sobre cedros, com a particularidade que os dois sobre cedros, os dois são gravados pelo jornalista, radialista e poeta Edson Reis, meu sobrinho, filho de Hermano, meu irmão da Serraria, que inclusive eu tenho dois irmãos em cedro que nunca saíram de lá. É o Hermano da Serraria, da Madeireira, e a Tereza, esposa do Clerim. Então esses dois nunca saíram de cedro. Nós fomos todos embora e tal, mas eles permaneceram lá e ainda hoje estão lá. E inclusive a Silvana, filha de Tereza e do Clerim, é vereadora, que nós consideramos que ela é a sucessora política de meu pai, Manuel Costa, porque depois de papai ela foi a primeira a ocupar cargos públicos já em algumas legislaturas. Mas retornando ao assunto dos vídeos, um vídeo é o Edson Reis contando toda essa história do cedro, e o outro é também sobre a história do cedro, mas em poesia feita por ele. É um grande poeta, faça aqui esse registro. E não deixem de assistir os dois vídeos a respeito das histórias de cedro, gravado pelo poeta Edson Reis, e que eu divulgo aqui abaixo. E o terceiro vídeo é a música cantada por Nelson Gonçalves com o nome de Castigo, mas que não é nada de castigo, é uma lembrança boa a respeito de cedro. E o Diário da Pandemia, que eu inventei de escrever, jamais teve a intenção, que não só o meu querer, de o dia a dia registrar, para no futuro lembrar o que estamos a viver. Mas é preciso dizer que não vou divulgar notícias de tristeza, já que quero me alegrar. E se esse meu escrever nem pouco alegrar você, mal também não lhe fará. Tarciso Coelho, Crato, Ceará, 18 de agosto de 2020. Bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo.